Boa noite, irmãos. Meu nome é Jacira. Estou aqui hoje para estudar junto com os irmãos o capítulo 13 de Apocalipse. Antes que nós possamos dar início aos nossos estudos, vamos orar pedindo a Deus a sua direção. Senhor Deus, Pai eterno, nos colocamos, Senhor, na tua presença para pedir, Senhor, a tua orientação para esta aula, que não seja eu a estar administrando, mas o teu Espírito Santo, que de tudo aqui que for dito, seja com a tua bênção e sobre tua direção e o teu controle. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estar estudando a tua palavra. Tomai, Senhor, a direção de tudo está aqui. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Irmãos, nós vamos estudar o capítulo 13 do Apocalipse, onde fala sobre as bestas. Esse capítulo, ele fala sobre a besta que emergiu do mar, a besta que emergiu da terra. Então, vamos ver neste capítulo a obra de Satanás no mundo. Por exemplo, o seu poder e autoridade que a gente pode ver no capítulo 13, no versículo 2, sua popularidade entre os incrédulos, que é no versículo 4, vai falando sobre sua blasfemia contra Deus, no versículo 6, sua guerra contra os crentes, no versículo 7, sua habilidade de enganar, no versículo 14. Então, irmãos, eu vou estar lendo o capítulo 13 para que possamos justamente estar visualizando esta parte que falei. Vamos lá. A besta que emerge do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e com os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfemia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode planejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfemia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfemia contra Deus, que lhe difamava o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. E se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Na parte que vem, a besta que emerge da terra é do 11 ao 18. Vi ainda outra besta emergir da terra, que possuía 2 chifres, parecido cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade de primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra,
por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam como imagem a besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes sejam dadas certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Ora, esse número é 666, que é o 666. Bem, irmãos, vamos agora por etapa. Glória a vós, Senhor. Então, vamos falar primeiramente sobre a besta que veio do mar. Quando a gente vai no 13:1, no versículo 1, que é o nome de blasfemia, ao que parece, sobre cada cabeça estava escrito, né, uma blasfemia contra Deus, porque aqui ele diz que vinha escrito, então era uma blasfemia contra Deus, né, que ele vê. A besta que emergia do mar, ele tinha as características das 4 bestas, né, anteriores. E mostra-se como uma imitação grotesca do cordeiro. Então, quando a gente vai no Antigo Testamento, principalmente Daniel, quando ele tem a visão final, ele trata o anticristo como o chifre pequeno, né? Na verdade, o anticristo ele recebe vários nomes. A besta, o pequeno chifre, o abominável, da desolação. Aliás, o anticristo foi apenas a única pessoa que chamou anticristo mesmo, foi João, que chamou ele anticristo principalmente no Apocalipse. Então, essas visões de final de tempo já existem. E todos eles são com justamente essa besta. Quando ele diz que ele emergiu do mar, o mar, na interpretação espiritual bíblica, ele representa o mundo, representa multidões, o povo, na sua turbulência, representa guerras. Então, é o simbolismo do mundo, não é? Em Isaías 57:20, a gente pode ver, eu vou estar lendo aqui. No Isaías 57:20 diz assim: mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar e cujas águas lançam de si lama e lodo. Então, o que acontece é que mar representa o quê? Turbulação, guerra, o lado, como a gente diz, o lado mal. Então, essa besta que vem do mar, ela representa todo o lado mal. Mas essa besta recebe o quê? Ela recebe o poder político. Então, quando ela recebe o poder político dado por quem? Pelo anticristo, pelo Satanás, né? Ele recebe esse poder e aí vai o quê? Entrar na política, governar, e tudo isso anticristo. Quando nós falamos do anticristo, a gente pensa que é apenas um único homem. Sim, nós teremos um homem representando o anticristo, que será quase uma encarnação do demônio, né? Do inimigo. Mas está bem claro quando se diz que o inimigo que estará, a besta, o anticristo, que estará governando,
ele fará retomando. Então, nós temos, como eu estava falando, o anticristo, que será tudo através da guerra do mar, essas pessoas, esses governantes que não fazem lei para beneficiar o seu povo, mas sim a si próprio, e praticam atos terríveis, além de guerra, torturas, tudo isso, todos eles são anticristo. Quando nós fazemos uma perversidade com um funcionário nosso, torturamos, humilhamos, de certa forma estamos também sendo anticristo. Por quê? Porque a partir da hora que nós não seguimos Cristo na sua perfeição, na sua bondade, na sua irmandade, no amor ao próximo, estamos sendo uma besta. Estamos sendo também esse anticristo. Então, nós temos a trindade profana, que é a besta que veio do mar, com a besta que emerge da terra, e o Satanás, que é o dragão, que ele, com o desenrolar, nós vamos perceber que são os falsos profetas, que é o que vem da terra. Ele recebe o dom justamente do milagre, ele causando milagre, impacto. Tanto é que tem um que a cabeça é ferida de morte, e ele, no próprio capítulo, diz que ele vive. Então, se ele vive, ele é como se fosse uma ressuscitação, uma imitação grotesca do nosso Cordeiro, do Senhor. Então, o inimigo, ele é tão sagaz que ele vai sutilmente infiltrando a desunião dentro de casa, as brigas, as conversas. Isso tudo vai fazendo com que as pessoas, sem perceber, vão se tornando hostis, briguentas, fazedoras de casos, criadoras de brigas, de contendas. Então, isso tudo já faz parte do plano dele para governar no futuro. Porque quando chegar no final, que ele assumir, nós vamos ver a grande tribulação. E essa grande tribulação é tão terrível, que Deus, na sua bondade e misericórdia, abrevia os dias em amor aos seus. Porque ele sabe que, se não abreviar, nenhum dos seus sobrevive. Só enfatizando. Então, a besta que subiu do mar, ele tem o nome de blasfemia, que eram frases, nomes contra Deus, que tudo indica que cada cabeça tinha escrito essa blasfemia. A besta que emergia do mar tem característica das 4 bestas. Em Daniel 7, capítulo 7, versículo de 1 a 8, nós vemos muito bem isso. Não é? Então, essa besta, ele faz uma imitação grotesca do cordeiro, que em provável representação do anticristo, ele cria a trindade, né? Grotescamente. Então, ele, como é golpeado de morte, e ele ressuscita, então o povo corre através dele para admirá-lo, para adorá-lo. E aí é que vem a ordem de se fazer uma estátua de adoração para ele, para que o povo, né, se curve e adore ele. E isto vai de encontro ao quê? Ao mandamento de Deus, ao segundo. Já do capítulo 5 a 10, nós vamos ver claramente que todo o poder que foi dado a Satanás vai ser limitado por Deus. Deus, em momento nenhum, nem na grande tribulação, vai perder o controle. Ele vai permitir que o inimigo reine, inclusive vença os seus, né? Mas não será capaz de causar-lhes nenhum mal espiritual. Este povo é provável que sejam os recém-convertidos após o arrebatamento, porque é o seguinte: quando os que crêem e os que estão em Cristo vão ser arrebatados, no início da grande
tribulação, né? Eles entram na tribulação, mas não vivem a tribulação, são arrebatados. Só que com arrebatamento, muitos que testemunharam, muitos que viram e que sabem, então eles se convertem. E eles têm grande fé, grande perseverança e busca Deus. E busca fielmente a servir a Jesus do jeito que nós estamos servindo e querendo buscar. Mas para isso eles vão ser perseguidos. E muito perseguidos. Então, fisicamente, eles vão sofrer torturas, eles vão sofrer tudo que uma pessoa pode sofrer, né? De perseguição, de tortura, de não só tortura física, mas mental. Porém, não vai conseguir fazer dano nenhum espiritual, porque aquelas pessoas, a partir dali, já estão salvas, já recebem o selo do Senhor, entendeu? E esse selo é o 777. Na aula anterior que eu dei, eu disse o quê? Que o selo era através da obediência. E mostrei. Eu acho que vocês assistiram, vocês lembram quando eu falei da obediência, dos mandamentos, enfim, do guardar o sábado do Senhor, que o sábado é consagrado ao Senhor. E aí, esse será o selo do 7. Por que o 7? Porque o 7 é o número da perfeição. E o 7 de cada, 7 de perfeição de Cristo, perfeição de Deus, perfeição do Espírito Santo. Seria 777. O inimigo, tudo ele é invejoso e ele imita. Então, qual é o selo dele? 666. Esse 666 é o número da falta de perfeição, da rebeldia, da rebelião, de tudo que não é perfeito. Certo? Por quê? Porque ele busca imitar a Trindade, busca a ressurreição do Cordeiro, busca, inclusive, a imitação do Espírito Santo, através do profeta, dos falsos profetas. Então, nós temos que estar muito atentos, porque estátua será criada, adoração será pedida, e ele entrará como salvador da pátria. Ele assumirá o comando político e econômico do mundo. Ele, no início, vai se mostrar como uma pessoa boa, uma pessoa que veio ajudar, a contribuir. Então, ele abraça, para quê? Para conseguir grandes multidões de adeptos seguindo ele. Mas quem verdadeiramente está em Cristo e ama Cristo, não segue, vai justamente seguir o seu caminho. Então, como eu falei, a perseguição sempre existiu, desde o primórdio dos tempos, sempre existiu ao povo de Deus, a igreja e tudo. Porém, pela fé, pela perseverança e pela fidelidade a Deus, conseguiremos vencer todas as tribulações e estar sempre na presença do Senhor. Então, a besta que veio da terra, como eu falei, ela é considerada o falso profeta, que a gente tem que estar muito atento, que já tem muitos falsos profetas, aí a gente vê, né, com profecias que não tem nada a ver. Ele recebe o poder de fazer milagre, então muitos deles vão sim fazer milagres grandes, né? Eles vão fazer a imitação grotesca, essa imitação do Espírito Santo, fazendo o quê? Os milagres de ressurreição, falando em línguas também, né? Usa suas habilidades para enganar o povo. Então, é como eu falei, por isso que ele buscou esse sinal 666. Quando eu falo nisso, que é o 666, é porque tudo aqui diz que só irá comprar ou vender quem tiver o sinal da besta, e que esse sinal será implantado na mão direita ou na testa. Então, muitos dizem atualmente que é o chip que fez aqueles implantes, que tem muita gente implantando, e que vai vir com os dados das pessoas.
Eu, pessoalmente, não poderia afirmar. Aliás, ninguém de nós, porque o inimigo ele é tão sagaz que ele pode vir enganando, criando coisas similares, para justamente desviar nossa atenção e quando ele chegar com verdadeiramente o símbolo dele, ele emplacar. Pode ser o símbolo já da besta? Pode, eu não vou dizer que não, mas também eu não posso afirmar que é. Aliás, nenhum de nós, no momento, temos esse conhecimento ou essa revelação do Senhor. Até o momento não houve. Então, o significado deste número, ele é muito questionado desde o início do livro de Apocalipse, né? Os 3 seis têm sido interpretados como representado por muitas coisas, inclusive o número de um homem ou de uma profana trindade, né? Composta de Satanás, a primeira besta e o falso profeta, que são a trindade e imitação de Cristo, né? E se na Bíblia o número 7 é considerado o número perfeito, e se 37 representa a perfeição total, então o número 666 está muito longe desta perfeição. Os primeiros leitores, né, deste livro da Bíblia, né, provavelmente aplica este número ao imperador Nero, que foi logo no início dos tempos. Por quê? Para que a gente possa entender não só a Bíblia toda, o Apocalipse também, nós temos que ver o contexto da época que vivia. Porque é o seguinte, muitas coisas, quando Deus é tão perfeito, que ele, quando dava a revelação, ele dava na linguagem da época do povo, do período. Por exemplo, ele jamais diria a João que Jesus vem em um foguete ou em um disco voador, porque naquela época não se existia nem isso. O que é que existia de mais veloz? Uma carruagem. Então, era mais chique, era uma carruagem. Então, na verdade, essa carruagem, vamos dizer, o disco voador seria simbólico, porque Jesus não precisa desses meios para vir. Ele vem, sim, em sua glória, mas ele não precisa de usar esses tipos de veículo. Então, por conta disso é que ele vem, né, cita. Então, ele dá a João meios, símbolos. E João, como conhecia a Torá, o Antigo Testamento, né, ele conhecia muito profundamente. Então, João busca em Daniel e outros essa comparação com a visão que ele tem, é a maneira com que faz com que ele entendesse. Então, ele atribui isso a Roma, atribui a Babilônia, como se fosse o Apocalipse. Mas no próprio Daniel, ele que tem lá, tem um livro que ele sela e que só será aberto no final dos tempos. Se a gente ler até chegar aqui, ainda não se foi aberto o livro de Daniel, da visão de Daniel, que foi selado. Então, quando será aberto? Justamente com a volta de Jesus. Então, assim, muitos ficam assim, mas Jesus vindo em uma carruagem, não existe mais anjos montados em cavalos. Gente, é simbólico. É simbólico. É a maneira com que Deus dá o entendimento a cada povo da sua época. Para a gente agora, talvez, ele usasse uma outra linguagem, falando a mesma mensagem, dando os mesmos significados, porém em simbologias diferentes. A Bíblia ela é toda feita em simbologias e parábolas. Então, nós temos que estudar não só o contexto histórico da época, mas abrir o coração, deixar o nosso coração estar em Deus e Deus nos revelar. E não ficar no achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, porque nós não temos que achar. Nós temos que ter fé e cumprir. Então, irmãos, para concluir, esse capítulo é pequeno e é um capítulo assim que todos nós temos já conhecimento de muitas coisas, porque ele vem sendo falado em todos os outros capítulos e os próximos capítulos também
irão vir falando. O pastor Wellington irá falar sobre o 14, que é justamente o cordeiro e os seus remidos, né, no Monte Sião. Depois eu vou estar falando do derramamento das 7 pragas. E cada aula, vocês vão ver que tudo isso ele retorna, vai e volta em um outro contexto. Por quê? Para que fique melhor esclarecido, para que a gente entenda melhor. O Apocalipse não é um livro difícil, é um livro de fácil entendimento, se a gente se situar na época e no local, certo? Então, qual é o objetivo do capítulo 13? É para ficar bem claro que o inimigo ele vai vir para matar, roubar, destruir, mas, acima de tudo, ele vem para assumir o reinado. Ele vai, sim, vencer os que estão no livro da vida. Vai vencer, mas fisicamente, espiritualmente, não. E não vai tirar a salvação. Eles já estão salvos. Eles já foram comprados com o sangue do Cordeiro. Então, irmãos, vamos permanecer na fé, vamos estar atentos às pequenas falhas nossas, para que não possamos vir também a ser um pequeno anticristo dentro da nossa casa, dentro da nossa vizinhança, dentro da nossa igreja, vigiando os nossos pecados, porque a partir da hora que a gente peca, a gente é contra Cristo, contra a igreja, logicamente somos um anticristo. Tudo que não é a favor de Cristo é contra ele. Anti é contra, né? É um prefixo que é contra. Então vamos ter o cuidado de estar sempre em Cristo e por Cristo. E nós nos amarmos, nos darmos por inteiro ao nosso irmão, buscando amar e compreender e perdoar. Acima de tudo, a misericórdia. Que a paz de Cristo esteja com todos, que o amor de Cristo também nos una e nos faça realmente pessoas boas e dignas, e que o nosso estudo seja abençoado. Espero que eu tenha conseguido transmitir o pouco que eu sei do capítulo 13 e que isto esteja em nosso meio, sempre como uma referência de buscar o melhor, de buscar ser a melhor pessoa. Tá bem, irmãos? Fique na paz de Cristo e vamos orar. Senhor, meu Deus Pai, obrigada, Senhor, por esse estudo e que, Senhor, nos capacite para entender cada palavra aqui dita e que entre em nossos corações e nossas almas para que possamos ser cada dia pessoas melhores na Tua presença e poder vencer a tribulação com o amor de Cristo no coração. Amém.